noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Inflação baixa em novembro. O índice de preços ao consumidor amplo do IBGE vem abaixo das expectativas e o ano deve encerrar com o IPCA muito abaixo do piso da meta do Banco Central. O governo federal bate o martelo, vai votar a reforma da Previdência na última semana antes do recesso da Câmara. E no programa de hoje, uma cobertura especial sobre o uso da água e a luta contra a escassez que já ameaça a vida em várias regiões do Brasil e do mundo. O cenário econômico está no ar. O IBGE divulgou hoje a inflação de novembro, 0,28% de alta, com destaque para a queda dos alimentos. Esse valor baixo da inflação é puxado justamente pelo valor mais baixo dos alimentos. O número chama atenção porque provavelmente terminaremos o ano com inflação abaixo do piso da meta para 2017. Só para lembrar, o Banco Central colocou como centro da meta uma inflação de 4,5%, com 1,5% para cima e 1,5% para baixo numa tolerância, ou seja, a inflação poderia chegar inclusive a 6% ao ano. Deve terminar abaixo dos 3%, ou seja, abaixo do piso da meta. Nós preparamos uma tela para mostrar exatamente isso. Olha, está ali a inflação de novembro, 0,28%. No ano é exatamente o acumulado até o mês de novembro. Nós teremos somente dezembro para acumular a inflação neste ano. No ano, o acumulado até agora é de 2,5%. Para se ter uma ideia, nos 12 meses, 2,8% ali, considerando, evidentemente, dezembro do ano passado. Mas o que importa ali é justamente o que está grafado ali em amarelo. No ano, a inflação acumulada é de 2,5%. Eu coloquei ali dezembro de 2016 para fazer um comparativo de quanto foi a inflação no ano passado, no último mês. Ou seja, no último mês do ano passado, 0,30%. Se a inflação superar aquele 0,49% neste mês de dezembro, aí sim nós passaremos os 3% de inflação no ano. Quando eu coloquei exatamente a inflação de dezembro de 2016, para se ter uma ideia, o comparativo, este ano é um ano de inflação muito mais baixa do que do ano passado. Começou uma queda da inflação no final do ano passado com a melhora da economia, a mudança da política econômica, diga-se de passagem. Se no ano passado, apesar de um ano turbulento, nós terminamos com 0,30%, bem provavelmente terminaremos agora com um valor abaixo disso e, portanto, uma inflação abaixo dos 3% no final agora de 2017. E o presidente Michel Temer afirmou hoje que a votação da reforma da Previdência está marcada para acontecer entre os dias 18 e 19 de dezembro, a semana que antecede o início do recesso parlamentar na Câmara dos Deputados. E disse também que o governo espera votar o tema no Senado em fevereiro. A declaração foi dada durante um evento aqui em São Paulo com empresários do setor químico. O presidente defendeu o diálogo com o Congresso e salientou que a reforma fará o Brasil caminhar e que ser contra a modificação da legislação da Previdência é ser a favor da manutenção dos privilégios. A referência que fez o presidente Michel Temer é justamente pelo descompasso. Os funcionários públicos se aposentam exatamente com o salário da ativa. E esse descompasso é o valor que a Previdência gasta para pagar os aposentados do serviço público e um valor muito abaixo, muito menor dos aposentados na iniciativa privada. Só que o custo é semelhante. O número de funcionários públicos aposentados muito menor do que o número dos funcionários aposentados pela iniciativa privada, gasta-se exatamente a mesma coisa. É exatamente isso que o presidente chamou de privilégio do setor público na hora da aposentadoria. Bom, vamos agora aos números do mercado financeiro que tem oscilado a cada movimentação política acerca da votação da reforma na Câmara. Vamos ao Ibovespa, que está ali. Hoje, uma alta do Ibovespa, até reagindo boa parte dessa ideia do governo garantindo que deve votar essa reforma ainda este ano, que é a grande expectativa do mercado. 72.794 pontos, ontem a Bolsa terminou em queda, portanto uma alta hoje de 0,42%, pelo menos no último dia da semana, o Ibovespa termina em alta, é um sinal de recuperação do mercado, na verdade é uma aposta nessa reforma, na votação da reforma ainda este ano. E o dólar comercial, esse permaneceu em alta de 0,27% a R$ 3,29. Ontem chegou a 3,30, hoje também terminou um pouquinho mais baixo, mesmo assim o dólar em alta. E hoje nós preparamos um programa especial sobre água. No dia 18 de fevereiro, daqui a pouco mais de 3 meses, o Brasil vai sediar o 8º Fórum Mundial da Água, que deve reunir
40 mil participantes em Brasília para discutir o futuro do uso da água. A TV Brasil já antecipa agora uma cobertura dedicada e detalhada que fará do evento. Criado em 1996 pelo Conselho Mundial da Água, o fórum foi idealizado para estabelecer compromissos políticos acerca dos recursos hídricos. E, curiosamente, Brasília, a cidade que será palco dessas discussões em torno da água, vive novamente uma temporada de escassez. E assim também foi com a queda alarmante do nível de represas que alimentam cidades brasileiras, por exemplo, como ocorreu recentemente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além do frequente histórico caso das secas na região Nordeste. Acompanhe agora uma reportagem de Dimas Soldi em São Paulo. O estado de São Paulo é abençoado em fontes de água. O maior sistema é o Cantareira, que abastece mais de 8 milhões de pessoas da região metropolitana. A represa Paiva Castro, que faz parte do sistema, é um reservatório gerido pela Sabesp. O caminho para a água chegar das torneiras é longo, envolve quilômetros de tubulações, tratamento e controle de qualidade. Nós atendemos um padrão de potabilidade, o Ministério da Saúde, que é a portaria, Então, todas as águas, independente de qualquer uma das etas, independente do custo que isso venha a ter, ela tem que sair dentro do padrão de potabilidade. A água pode vir da chuva, do lençol freático, de aquíferos, mas os rios são as fontes mais acessíveis e baratas. O problema é a poluição. É evidentemente que o papel que a gente joga no chão, a bituca de cigarro, a compra de produtos não biodegradáveis, tudo isso influencia porque vai parar no rio e somos 20 milhões de pessoas jogando alguma coisa de forma irregular. O Tietê, o maior rio de São Paulo, cruza o estado de leste a oeste. São mais de 1.000 quilômetros. A nascente, com água cristalina, fica em Salesópolis, a 80 quilômetros da capital. Mas a qualidade vai indo embora ao longo do percurso, principalmente quando chega em municípios da Grande São Paulo. Este é um dos pontos mais críticos para o Tietê. É o cruzamento com o rio Tamanduateí, que vem do ABC Paulista e deságua aqui. É o encontro de dois rios totalmente poluídos. A mancha de poluição chega a 130 quilômetros de extensão, segundo um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica. E tudo isso é causado principalmente pela falta de saneamento básico. Na zona leste da capital, encanamentos precários revelam um cenário de abandono. De acordo com a Agência Nacional de Águas, 18% dos brasileiros têm acesso à coleta, mas o esgoto não é tratado depois, e 27% não tem nem coleta nem tratamento. A Grande São Paulo conta com a maior estação de tratamento de esgoto da América Latina, mas nem todo esgoto chega aqui e muita coisa vai para os rios. A partir do momento que somos consumidores de água, nós seremos também produtores de esgoto. Então a gente não tem que olhar com essa só ter essa visão de que abastecer as pessoas de água é importante. A partir do momento que as pessoas têm água, consomem água, elas produzirão esgoto. E se a gente não equilibra essa conta entre a produção de água e a produção de esgoto, o esgoto vai começar a envenenar a água que a gente poderia estar bebendo. Além de tratamento do esgoto, o cuidado com a água leva em conta também a preservação de áreas de mananciais e nascentes. Essas áreas não são propícias à ocupação, elas têm uma função ecológica e estratégica para a produção de água que são muito importantes. E para continuar essa discussão sobre água, nós separamos alguns números que evidenciam que há muito o que se fazer para melhorar a relação entre a humanidade, ou seja, a sociedade, as pessoas e esse recurso vital que é exatamente a água. Vamos aos números porque eles mostram coisas extremamente importantes. Esses números são relacionados ao Brasil. É um estudo do próprio governo federal e também do Instituto Trata Brasil, que é dedicado a falar de água e saneamento. Está aqui, olha, a cada 100 litros de água tratada que chega até a torneira na casa das pessoas, 63 são consumidos. Exatamente isso, 63. De cada 100, 63 são consumidos. Isso dá uma ideia do tamanho do desperdício, porque 37% são as perdas. Perda de água é tudo isso, é vazamento que não é corrigido, é roubo de água, é desperdício, é tudo isso. Ou seja,
esses 37% de perdas de água daria para encher 6 sistemas Cantareiras. Para quem não é de São Paulo, o sistema Cantareira é o principal sistema de fornecimento e abastecimento de água da região da Grande São Paulo, provavelmente o maior do país. Ou seja, 37% das perdas que você vê, por exemplo, ali, olha, na rua, o cano que não é consertado, ou dentro de casa e fica pingando, ou quando você vê, por exemplo, roubo de água, que é o que se chama de gato, né, e não paga, isso tudo daria para encher 6 cantareiras. Agora tem um número que é bastante importante. O prejuízo dessas perdas é exatamente esse valor, 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais que não voltam para as operadoras, sejam elas do governo, das prefeituras, do Estado, ou seja, sejam elas públicas ou empresas mistas, ou mesmo as empresas privadas. Se o dinheiro não volta, o dinheiro não é usado em novas redes de água ou de saneamento, de coleta de esgoto ou tratamento de esgoto. A perda custa para o país 8 bilhões de reais. Esses números são só referentes, claro, ao Brasil. Vamos continuar com esses números porque eles chamam bastante atenção. Quando a gente fala de água e saneamento, 83% no país tem exatamente essa situação. Olha, 83% tem água tratada, ou seja, recebe água encanada tratada em casa. Se a água é encanada, ela passou por um sistema de tratamento. 50%, numa comparação com fornecimento de água e coleta de esgoto, 50% só dessa população tem coleta de esgoto. Ou seja, a água chega ao número maior de pessoas do que a coleta de esgoto. Quando a gente faz uma comparação, se esse esgoto é tratado ou jogado in natura, nos córregos, rios, mares, como a gente vê, as pessoas vão à praia no final de semana e você pergunta na segunda-feira, estava boa a praia? Sim, fez sol, mas elas pularam um córrego de esgoto desembocando na praia. Pode ter sido tudo, menos bom. Não dá para chamar de bom quando você vai à praia e pula um córrego de esgoto. Ou tinha uma placa ali que estava escrito, por exemplo, o seguinte: água contaminada, imprópria para banho. Se está impróprio para banho, não basta só o sol. Vamos lá, portanto, olha, 83% de água tratada, 50,3% da população tem coleta de esgoto. O maior nível de coleta de esgoto é no Sudeste, na região Sudeste, o pior é na região Norte do país, e 42,7% apenas são tratados. Por isso a gente vê os rios e mares poluídos nesse país. Vamos lá, seguindo, portanto, nesses números que chamam a atenção, é uma lógica econômica para entender o drama que nós temos. Esse é o consumo per capita de água. A Organização Mundial da Saúde estima que, para que uma pessoa tenha exatamente um nível de vida bastante razoável, bastante tranquilo, ela pode consumir até 110 litros de água por dia. Vamos lá, está aqui a tela, vamos lá. Pronto, está aqui. 110 litros de água por pessoa por dia. Isso nós estamos levando em conta uma série de coisas, né? Não é só o que bebe. Nós estamos falando, evidentemente, de tomar banho, o uso higiênico da água, essas coisas todas. O consumo no Brasil, lá em 2008, era exatamente 151. Foi subindo, baixou um pouquinho em 2009, subiu em 2010 para 159, chegou ao pico em 2012 de 167 litros por pessoa, baixou um pouquinho agora em 2015, que é o último dado que nós temos do serviço do governo, está aqui, olha, de 162 litros para 110. Há um uso exagerado de água e é preciso economizar, é preciso ter um uso racional da água. A água é um bem finito, não é infinito como a gente imagina. A gente vê problemas de seca pelo país e regiões que passam muito tempo sem água disponível. Se a gente pegar, por exemplo, a questão de saúde, o quanto é importante tratar esgoto e ter água de qualidade no país, está aqui, olha, cada R$1 gasto em saneamento, ou seja, em tratar a água, em entregar uma água correta, com qualidade para as pessoas, se economiza exatamente isso daqui, olha, R$4 em saúde. Para se ter uma ideia, em 2013, 14 milhões de pessoas tiveram afastamento do trabalho por diarreia, que é uma das principais doenças causadas por água contaminada, ou com algum tipo de contaminação, por mais leve que seja. Ou seja, a relação muito clara de ter oferta de água com qualidade no país e quanto isso representa de economia para o sistema, ou seja, de economia para o Estado, para poder justamente investir em ampliar exatamente a oferta de água de tratamento,
é muito clara. E, evidentemente, que nós estamos falando de um consumo racional. Nós não temos ainda em número suficiente para chamar atenção, mas tudo indica que poderíamos ter guerras no mundo em número enorme, justamente pela disputa da água. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós temos uma entrevista especial com Samuel Barreto, biólogo e representante da organização não governamental The Nature Conservancy Brasil. A gente vai falar justamente sobre esse tema e evidenciar a necessidade do uso racional da água. Logo depois do intervalo, a gente volta em instantes. E para a gente continuar falando justamente desse tema da água, nós conversamos com o biólogo Samuel Barreto, que é gerente nacional de água da The Nature Conservancy Brasil, uma organização sem fins lucrativos. Acompanhe a entrevista. Samuel, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Se a gente for fazer uma mensuração do desafio atual de água no Brasil e do mundo, em que ponto nós estamos? Porque a lógica de que a água não é infinita, como a gente aprendeu tempos atrás, parece que isso está claro para todo mundo. Sem dúvida, estamos consumindo cheque especial. E todo mundo sabe o que significa pagar o juro do cheque especial. A gente já usa muito mais água do que tem disponibilidade, as práticas inadequadas, poluindo ainda as fontes, usando muito mais do que tem capacidade de repor. E só do ponto de vista de saneamento no Brasil, há quem afirme que não é nesse século que a gente supera esse problema de acordo com os investimentos, com o tamanho desse desafio. É no século 22, portanto, para a nossa geração, a geração dos nossos filhos. E, além disso, tem se intensificado o cenário dos extremos climáticos, ou seja, o período de seca e também de excesso de água. Esses dois extremos é um problema, o que a gente está observando nesse momento em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em várias regiões do estado. Por outro lado, a maior seca do Nordeste brasileiro pelo 7º ano seguido. A gente vivenciou isso daqui em São Paulo, o Distrito Federal agora com 10% de capacidade no principal reservatório. E não é só um fato do Brasil, é no mundo inteiro. Então, isso significa dizer que a gente precisa lidar com esse recurso, com esse elemento que é fundamental para a vida de uma outra forma. Essa é o quadro. A boa notícia é que tem solução. Para isso é preciso colocar principalmente a questão da água no centro das decisões, inclusive dos negócios. No centro das decisões do ponto de vista de negócios, mas vamos começar por um outro aspecto, o da educação de uso da água. Em que ponto nós estamos? Porque, obviamente, que as pessoas ouvem falar disso, elas percebem várias campanhas quando houve seca nessa cidade, naquele estado, as campanhas se intensificam, as pessoas até atendem ao apelo, reduzem, não só por uma questão do custo que fica mais alto, mas pela necessidade de poder contar com água todo dia. O que poderia ser aprimorado para isso ser um aprendizado permanente, porque a necessidade de água também é permanente? Sem dúvida. A consciência é um primeiro aspecto, mas além da consciência, a gente tem que partir para a atitude. É a mesma coisa que o fumar. Hoje eu duvido que você encontre alguém que não saiba que fumar faz mal para a saúde. No entanto, o ato de saber, ao parar, tem um caminho, um percurso. A água é a mesma coisa, não só a água, mas acho que os recursos naturais de uma forma geral. A água, para uma boa parte das pessoas, vem da torneira, a luz da tomada, o leite da caixa de leite. Então é preciso resgatar um pouco esse caminho reverso, entender que a água vem de um manancial, não vem de um tubo. É preciso proteger esses mananciais. A TNC fez um estudo em 4.000 cidades do mundo, médias e grandes cidades. Em 40% dessas cidades, as áreas de abastecimento estão degradadas. Só para dar um perfil para o nosso telespectador, aqui na região metropolitana de São Paulo, esse índice de degradação de manancial é algo em torno de 70%. 70%? 70%. É um lugar que deveria estar sendo protegido, está sendo ocupado, degradado, com lançamento de esgoto, é mais ou menos como a nossa saúde. A gente está se alimentando mal, não fazendo exercício, sendo sedentário, obviamente você vai ter um problema de saúde. É como está a saúde dos nossos mananciais no Brasil e no mundo. Quando a gente fala em proteção de área de mananciais, e eu imagino que a proteção de reserva de água que você esteja se referindo, por exemplo, aos mananciais que nós temos disponíveis, só para tomar o exemplo da Grande São Paulo,
A solução é que retira-se as pessoas de área de manancial para proteger o manancial? É difícil retirar, porque Eu sei a que gente tem uma está questão falando... social envolvida, esse é o drama, não é? E a escala, a gente está falando aí de milhões de pessoas. Você tiraria milhões de pessoas para colocar onde? Então, a solução hoje é reduzir estancar esse processo. Primeiramente, parar de ocupar a área de manancial. Parar de ocupar, seja com processos de baixa ocupação ou padrões de alto nível, de luxo também, que acontece isso. Então, esses dois movimentos, esse planejamento organizado, não perder aquilo que existe e recuperar aquilo que é fundamental. Então, para isso, novamente, é preciso colocar esse assunto no centro das decisões, não só da área ambiental, da área de recursos hídricos, mas de diversas áreas, da área de habitação, da área de transporte, da área de desenvolvimento das regiões. Então, hoje o que a gente tem percebido é um aumento do risco hídrico para todos os setores, como você bem falou. A gente depende de água para sobreviver, depende de água para produzir alimento, depende de água para produzir energia, depende de água para várias coisas. Então, o que a gente tem percebido é aumento desse risco hídrico no Brasil e no mundo. Mesmo aqui em São Paulo, né, na região sudeste, a gente escutava falar, bom, se tiver o problema, a gente já está enfrentando esse problema. O Distrito Federal enfrentando, o Nordeste enfrentando, o Chile, a Califórnia, diversas regiões do mundo, a Austrália. Então é preciso mudar esse padrão de como a gente lida com a água, como você bem falou no início. Deixar de usar como um recurso que é infinito, usando de uma maneira inteligente para as diversas finalidades, inclusive para a proteção do meio ambiente. Vamos falar sobre a contaminação de mananciais. Eu me surpreende extremamente que pessoas, eu estou falando, vou pegar o caso da Grande São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou do Recife, eu estou falando só de cidades extremamente, com densidade populacional gigantesca, mas com acesso a conhecimento. As pessoas vão à praia poluída e não ligam uma coisa à outra. As pessoas atravessam rios poluídos todos os dias para trabalhar ou estudar e parece que não ligam uma coisa à outra. E tem um drama também, você fez menção sobre a escala de ocupação nas cidades. Tem horas que eu não consigo, a empresa de saneamento diz que não pode levar saneamento porque aquela área foi ocupada irregularmente. Portanto, aquela área nem poderia existir. Ela não pode passar um serviço público numa área que foi ocupada irregularmente. Só que aquela área continua gerando esgoto. Aquelas pessoas moram lá e o esgoto é natural do ser humano. O ser humano vai gerar lixo e vai gerar esgoto. E esse esgoto vai parar no córrego, que vai parar no córrego maior, que vai parar no rio Tietê, por exemplo, está em São Paulo, ou na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, dos rios o Capiberibe, o Beberibe, no Recife, para citar alguns exemplos. Como é que eu resolvo? Porque é o mesmo drama de ocupação ilegal, irregular de manancial. O esgoto é gerado de um lugar que as pessoas não poderiam estar lá. Sim. Como é que eu reduzo? Porque se eu tratar todo o esgoto de São Paulo, eu ainda vou ter o rio Tietê poluído por muito tempo, porque essas áreas não são tratadas. Claro, só pelo contexto que você colocou, dá para ver a dimensão também da complexidade, mostrando que a gente não resolve essas questões de uma maneira isolada. Então é preciso ter um planejamento estratégico, onde essa questão também da proteção das águas tem que estar inserido num contexto maior. Além, inclusive, da área restrita de recursos hídricos ou da área ambiental. Então, quando a gente está falando do desenho das nossas cidades, a gente tem que considerar essas questões. Quando a gente está falando de desenvolvimento regional, a gente tem que considerar essas questões. E não é só na cidade, é também no campo. Tem uma projeção de aumento da irrigação de pelo menos 6 vezes pelos próximos 20 anos, em áreas onde não vai ter essa água disponível, porque está se usando mais do que a bacia tem capacidade de oferecer. Isso coloca em risco também a produção de alimento ou atividade agrícola. Então, não é só uma área específica, é a área das cidades, né? Quer dizer, a gente tem que criar resiliência para as cidades, para a produção de alimentos e para a produção de diversos outros usos. Só que, de novo, é preciso entender o contexto da água que aterriza numa coisa que a gente chama de bacia hidrográfica. A água não reconhece fronteira. Ela não sabe quando passou de um município para um outro município, de um estado para um outro nem estado. Nem o esgoto, diga-se de passagem. E nem o esgoto. Então, a solução, líquida. Exato, e a solução tem que ser sistêmica. Agora, a gente tem, por outro lado, parece que não tem solução. Tem sim. E a gente consegue ver boas práticas no Brasil e no mundo. Em grande escala, nessa questão de proteção de mananciais, a gente pode citar o caso de Nova York, que entendeu, e inclusive os seus moradores entenderam que é mais importante e barato proteger os seus mananciais do que ficar tratando água poluída ou buscando mananciais cada vez mais longe, a um custo cada vez maior, como a maior parte das cidades hoje no mundo vem fazendo. E o desafio de buscar água cada vez mais longe é que está perto de alguém, além do custo
maior, você está gerando conflito. Então, para isso é importante voltar a recuperar as suas áreas de mananciais. Nova York investiu mais de $1 bilhão. A gente pode falar, a gente não tem esse dinheiro. Sabe quanto deixou de gastar? Mais de 6 bilhões. 1 bilhão investido para proteger os mananciais que alimentam Nova York. Economizaram 6 bilhões. Então é uma contabilidade simples de compreensão. Sem quanto dúvida. Que isso gera lucro, não gera despesa. Você não precisa nem falar da importância. Só do aspecto econômico, a gente consegue mostrar a importância de você usar esse recurso de uma maneira mais eficiente. Na conta do saneamento, a mesma coisa. Quando você não investe para recuperar uma área, para fazer o saneamento básico, não é que você está economizando, você está gastando pelo menos 4 vezes mais, segundo a Organização Mundial de Saúde. Sabe como? Com as pessoas doentes no hospital, da pior forma possível, ainda com o rio degradado. Então é esse ciclo vicioso que a gente tem que quebrar. Para isso é preciso políticas públicas, é preciso uma integração de esforços do setor público, do setor privado, da sociedade civil e pensar a longo prazo. E envolvimento das pessoas, eu lhe faço a pergunta até para encerrar nossa entrevista, mas fique à vontade para responder. Não vi até agora, nessas pesquisas de ranking de preocupação das pessoas, nunca a água aparece. Aparece segurança, aparece saúde, que por acaso tem ligação umbilical com a condição da água ofertada àquela população. Aparece educação, saúde, segurança, essas coisas todas. Transporte, nunca nenhum cidadão cita isso em primeiro lugar. Isso nunca aparece nas 5 ou 10 primeiras preocupações. Não aparece também no debate eleitoral. Nós vamos ter uma eleição no ano que vem, mas eu não vi isso aparecer de forma enfática nem nas eleições municipais, que depende dos prefeitos e vereadores, isso é um assunto municipal, tampouco nos debates federais, para a eleição de presidente, ou de governadores estaduais, ou de deputados federais, senadores. São uma demanda. O Fórum Mundial da Água vai acontecer no dia 18 de março de 2018, não 18 de fevereiro, como eu havia informado anteriormente. O cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Boa noite. Até a segunda.